Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu pensei em fazer um podcast de retrospectiva, final de ano, essas coisas todas, né? E eu não sei, ainda faltam uns dias pro final do ano, muita coisa pode acontecer, mas acho que compensa, assim, né? Tá chegando o Natal aí, né? Eu tô gravando esse podcast no dia 23 de dezembro, e aí amanhã é a véspera de Natal, depois tem o Natal, mas estamos próximos ao final do ano, e eu pensei em fazer um podcast retrospectivo, mas eu não sei como, né? Porque depois que nós começamos a fazer basicamente diariamente novos episódios, fica difícil fazer uma retrospectiva, né? Então vamos falar um pouquinho aqui. Fala como que foi o ano, então, né? Pro podcast, o ano 2022, ele foi para mim ele me deu um poder. Vamos tentar entender o que eu vou falar aqui. Esse podcast, esse ano 2022, ele me deu o poder que eu considero muito e acho muito proveitoso, que é de poder alcançar vocês. No Spotify, todo mundo que ouve pelo Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, as pessoas vão lá com seus aplicativos, smartphone, sei lá onde que vai ver, e vão ouvir. O YouTube, ele passou em 2022 a um patamar em que os comentários têm me impressionado muito. As pessoas que são assíduas no YouTube, ouvir o podcast por lá, e as que comentam, deram outro patamar pro podcast. Eu vou explicar isso. Eu fico grato a todo mundo que ouve. Spotify, Google Podcast, obrigado por você ter usado um tempo do seu dia, de vez em quando, para ouvir um podcast, ouvir um pedacinho. Às vezes você ouve fazendo caminhada, ouve no celular, trabalhando, fone de ouvido, sei lá onde você ouve. E o YouTube, esse 2022, ele me deu uma... Sabe assim, assunto a gente sempre tem. Mas aquele start para você falar assim, acho que eu vou falar hoje sobre... Às vezes eu nem tenho planejado, mas eu olho alguns comentários no YouTube e são fantásticos. Eu juro para vocês. Às vezes você que está me ouvindo aí, que já comentou no YouTube, provavelmente eu já falei coisas sobre o qual você comentou, que me deu a inspiração de trazer o assunto, entende? E é interessante isso, eu acho muito legal. Provavelmente, né, como eu já ouvi também, né, muita gente também que... Teve umas pessoas que já falaram para mim assim, olha... eu comentei não sei o que e depois você fez um podcast sobre o mesmo assunto. Provavelmente é porque eu li o seu comentário no YouTube e me deu aquele start. Nossa, legal. E começa a reviver na minha cabeça episódios a respeito do que você falou ali, que eu já vivenciei, mesclando, né? E então você que comentou no YouTube, você pode ter sido o responsável por muitos episódios que a gente já falou aqui. E é verdade isso. Eu acho muito legal. Como retrospectiva, se a gente for ver mesmo, eu bati papo com algumas pessoas, né? Bati papo com algumas pessoas que são influentes, outras que são meus amigos, trazendo para o podcast mesmo, né? E eu achei legal porque quando eu convido alguém para bater um papo, faz tempo que a gente não faz, né? Mas quando eu convido alguém para bater um papo, não que eu não me sinto sozinho falando, porque eu nunca me sinto sozinho, mas ele preenche um pouco mais e preenchendo com as ideias vivas de outra pessoa que está falando aqui comigo. Por exemplo, seria fantástico, né? Não sei quem que falou uma vez, eu ponho pessoas para participar. Seria fantástico poder participar com todo mundo que ouve o podcast, cada um falando um pouquinho, mas não dá, né? Mas é muito legal, tem gente que pede direto para eu voltar, trazer aqueles áudios, né? Agora não tem mais aquele WhatsApp que era oficial do Mormon Uma Ova, ele desativou, né? E as pessoas às vezes mandavam áudios legais pra caramba. Aí eu colocava o áudio da pessoa e depois dava as minhas considerações a respeito dela. Sempre foi legal isso.
Sempre foi legal. Mas sim, 2022 foi um ano de conquistas, embora foi muito difícil em vários aspectos, tá? Por exemplo, a gente conseguiu trazer à luz muitas coisas e assuntos difíceis em 2022 aqui pro podcast. A gente retomou assuntos delicados. Se a gente for ver, a gente falou de conselho disciplinar, a gente falou de acampamento, a gente falou de desvio de 100 bilhões de dólares, a gente falou de milagre do perdão, e entre outras coisas que são delicadas de tocar. É interessante, e desculpem até minha voz, às vezes a voz some. Eu já falei aqui, né, que às vezes eu falo tanto durante o dia e quando eu venho gravar o podcast a voz já tá acabando. Mas muita gente fala que a maneira que eu falo aqui é um pouco mais direta, mais chucra. Eu só venho e falo e... Geralmente, né? Todas as vezes eu nunca tô lendo nada, eu nunca tô... Por quê? Eu vim trazer minhas percepções. E eu acho que o trabalho desse podcast com as percepções é o que deixou a identidade disso aqui. O Tom, meu grande amigo, ele tem umas palavras ali corretas, afiadas. Ele traz o conteúdo bem pautado, fantástico. Falo direto com o Tom, do canal Minha História do Mormonismo, meu grande amigo. Mas ele tem um jeitão lá muito legal, com palavras certeiras, né? Já falo isso direto. Quantas vezes o Tom... É legal o Tom, que às vezes ele posta o vídeo e eu sou um dos primeiros a assistir. Eu vejo a notificação lá e vou assistir e depois eu falo com ele. Tom, se você estiver ouvindo aí, ele sabe que eu faço isso, eu já fiz isso. Às vezes eu mando uma mensagem para ele: cara, você foi certeiro, suas palavras foram afiadas como uma navalha, porque o Tom ele é super direto e reto, né, com o assunto e doa quem doer, e é a característica que eu adoro de ver os vídeos do Tom dessa forma, né? Assim como eu já falei do Mormonismo Sem Censura, né? Faz tempo que eles não colocam algo novo, mas estão lá os vídeos. Já participei, entrevista lá, foi muito legal. Se você ainda não viu minha entrevista, quero saber um pouco mais do Paulo aí, porque às vezes eu venho e já falo de mormonismo, nem toco muito no meu próprio assunto a respeito de mim, já falei muita coisa. Mas você pode ver no canal Mormonismo Sem Censura, minha entrevista está lá, né? Que eu concedi pro Marcelo e pra Sandra. Então, mas o canal deles tem vídeos que parecem aulas, né? Quantas vezes a gente já falou sobre isso aqui? E a Vera também com o seu conhecimento a respeito do mormonismo, que a Vera, por exemplo, a Vera Lúcia, que tem o canal dela, tem muitos detalhes ricos sobre a corporação, junto com as percepções que ela deixa, que nos fazem pensar muito. Uma vez a Vera fez um vídeo dirigindo, sempre faz dirigindo, né, Vera? Ou às vezes com o carro parado, mas se a Vera estiver ouvindo, obrigado por seus conteúdos, me ajudaram bastante também. E às vezes você fala com uma propriedade e colocando-se no lugar das pessoas, que eu acho isso fantástico. É uma simplicidade de falar e certeiro ao mesmo tempo, né? Porque atinge o que você quer, o objetivo, né? E foram assuntos bem legais que você já trouxe, viu, Vera? Agradeço aí, às vezes também, né? A Vera manda um conteúdo, ou manda uma mensagem para ela: legal seu conteúdo, vi seu vídeo. Às vezes ela me manda mensagem também. Tá vendo? A gente fala dessa corrente, mas não tem nada de corrente para aprender. É uma corrente de ligação. Isso é que é legal. Então, às vezes a gente conversa, estamos todos nessa corrente do bem. A Vânia, né? Esses dias mandei uma mensagem para a Vânia e depois a gente conversou um pouquinho a respeito disso, sobre o Natal agora, esses dias. E a gente conversa. A Vânia, por exemplo, é aquela que encabeça tudo, né? Aquela que chegou e tá lá e com seu conteúdo firme e forte, né? Sempre admiro a destreza que ela tem. A empatia que a Vânia tem, ela é muito diferente da empatia que eu via dentro da Corporação Mormon. A maneira que a Vânia trata a história das pessoas, colocando-se no lugar, ela vivencia isso. A Vânia faz isso. Ela vivencia os conteúdos que ela está trazendo ali. E ela faz isso de uma maneira que eu não via, por exemplo, em mulheres na igreja. Era uma maneira sempre mais individualista, ou preciso mostrar resultados, ou é porque eu quero.
sei lá, é uma maneira diferente. Quando a gente fala de empatia, quando eu olho a Vânia falar, ela é realmente a empatia verdadeira que a gente tem que ter fora da Corporação Mormon para ser diferente. Então, Vânia, obrigado, se você estiver ouvindo aí também. Obrigado por seus conteúdos que encabeçaram até o início desse projeto, desse podcast, né? E também quanto, às vezes, as ideias que a gente troca e a gente conversa. O Isaac também, né? O Isaac, às vezes, a gente conversa... faz um tempo que eu não converso com o Isaac, mas desde quando a gente trocou mensagem, veio bater papo no... é legal que o Isaac, eu também não sei os conteúdos novos, não sei se ele tá postando, mas eu lembro que eu vi até um tempão. E se você estiver ouvindo aí, Isaac, grande abraço para você, obrigado por você ter batido papo comigo aquele dia, foi muito proveitoso. Mas os vídeos, ele traz parte histórica. Você percebe que o Isaac, ele estudou o assunto para falar, então a propriedade que traz quando ele faz os vídeos dele, isso é fantástico. Se você não conhece o canal do Isaac, vai lá, procura, tá? E eu falei que quando eu começo a comentar o nome das pessoas, eu já falei isso em alguns episódios para trás, eu cometo muita injustiça de não lembrar de todos, né? Por exemplo, Laís, se você estiver vendo, né? Você quer vídeo. Laís, se você estiver ouvindo esse podcast, eu falo isso direto, esse erro de concordância, sei lá, essas coisas de português, eu sou tão fácil de errar isso. Um dia uma pessoa veio no Instagram e falou assim, ó, você errou algumas concordâncias no seu podcast hoje. A pessoa mandou mensagem lá. E aquele dia eu tava de saco cheio, eu mandei uma mensagem assim, obrigado por sua correção. Mas se você quiser saber sobre português, vai assistir os vídeos do professor Pasquale. Mas eu falei carinhosamente, é brincadeira, né? Mas eu falo isso direto. Às vezes as pessoas, vocês estão vendo aqui, mas na verdade eu tô falando, é um podcast, é áudio, ninguém tá vendo nada, né? E quando eu converso com alguém também, você viu meu podcast? A pessoa, não vi não, eu ouvi, eu erro demais muito, mas é aquelas coisas, né? A idade também não ajuda muito, né? E eu já falei que eu não sou bom com palavras. Eu sei que eu venho aqui, despejo minhas ideias, minhas considerações, mas voltando aqui, né, Laís? A Laís tinha um comentário, tem um conteúdo e alguns comentários sobre a corporação fantástico. Lá dos primeiros vídeos que ela fazia sobre uma ex-mormon feliz, aquela coisa toda. Né? Faz tempo que ela não posta mesmo no canal, mas a gente sabe, né? Quando ela chega com a parte singela de contar a sua história ou suas percepções, a gente vê também, poxa, que legal ouvir um conteúdo que a pessoa fala quando ela se coloca num lugar e coloca suas compreensões de vida por ter vivenciado, né? Como a Laís faz, né? Isso é bem legal. A Silvinha também, com seu podcast. É interessante, né? Que é legal. Silvinha, se você estiver ouvindo também, grande abraço. Obrigado por seus conteúdos, que também tem me ajudado muito. A Silvinha, às vezes, quando ela começou o trabalho dela de podcast, eu lembro que eu vi o primeiro podcast e falei, caramba, olha que legal. Eu já tinha começado a Mormon Uma Ova um tempo, né? Um tempão. E eu vi, nossa, alguém com podcast, que legal, não estou sozinho nos podcasts no Brasil. Não estou sozinho. Aí eu vi que ela já comecei a acompanhar. E ela é legal que ela faz as histórias, parte 1, parte 2 e tal. E no começo a Silvinha contou a história dela, agora ela tá mais as percepções quando saem episódios novos, né? Então obrigado por seus conteúdos também, Silvinha, porque tem me ajudado muito, viu? A Fabi também, né? A Fabi às vezes ela faz uns vídeos e tal. E Facebook, né? Às vezes ela coloca um vídeo, ela colocou já uns vídeos dirigindo, falando. Parece que ela está ajudando com um livro agora, numa tradução para as pessoas entenderem. Também tem uma vivência muito grande. Quando ela bateu um papo lá no canal Mormonismo Sem Censura, também foi entrevistada, lá onde eu fui também. Se você quiser ver a entrevista da Fabi no canal Mormonismo Sem Censura, vá até lá que tá lá. É legal que ela coloca tudo que ela coloca muitas coisas que ela sofreu de preconceitos, coisas assim, fantástico. O conteúdo, eu lembro que quando saiu a entrevista dela no Mormonismo Sem Censura, eu ouvi mais que umas 5 ou 6 vezes, e é vídeos longos, que é uma entrevista, porque eu adorei o conteúdo. Quando ela expressava a história dela, é fantástico, né? Então, Fabi, obrigado também por ter me ajudado, e eu agradeço a todo mundo que está com a gente nessa. 2022 foi um ano que todo mundo produziu muito conteúdo. Eu tenho aumentado o conteúdo aqui do podcast, os meus conteúdos, por quê?
Eu preciso disso. Eu preciso falar pela proximidade que eu quero ter. Então eu já falei, tá fazendo porque tem que fazer um por dia? Não, porque eu quero. Esses dias eu fui viajar, tava longe, tal, uma correria toda de viagem. Aí eu lembro que eu não consegui fazer uns 2, 3 dias, eu senti falta. Eu lembro até hoje o sentimento que eu tive quando eu estava no hotel e já tinha passado muito tarde da noite, o dia inteirinho corrido. Eu falei, eu não vou conseguir nem parar para fazer essa gravação, que cedo eu já tinha outra coisa. E eu lembro que eu fui deitar, sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro no hotel e fiquei pensando, caramba, eu não falei com os meus amigos hoje. Aí acordo pensando, porque eu quero, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu quero estar aqui. E que 2023, com muitas dificuldades que possam aparecer ainda, e que eu acredito que isso vai acontecer, principalmente falando em Brasil, mas não vamos deixar de conversar, não vamos deixar de ter o nosso conteúdo aqui de interação. É um conteúdo de interação. Estou falando sozinho aqui? Parece que eu estou falando sozinho aqui, mas eu não estou. Vocês estão aí transmitindo influências boas, energias positivas para que eu possa estar aqui. Eu sinto isso. Quando eu sempre falei, né? Sintam-se aqui nesse podcast como se a gente estivesse sentado numa rodinha conversando. É porque eu só não estou ouvindo vocês, mas eu sei da influência que vocês estão ouvindo aí. Seja no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou no YouTube, onde dá para comentar. Tá? Se eu esqueci algum produtor de conteúdo, saiba que eu sei que você me ajudou e me influenciou de alguma forma. Tem gente que tem blog, tem uma pessoa que tem uma página, eu sempre esqueço o nome. Então essa é a injustiça que às vezes eu cometo sem querer, mas eu sei o quão importante é. Tem uma pessoa que escreve matérias em um blog a respeito do mormonismo, que eu gosto demais também, mas me fugiu o nome agora. Se você lembrar, você coloca aí nos comentários, ou se você estiver ouvindo, fala assim, olha, sou eu, põe seu nome, porque eu esqueci mesmo, tá? Cabeça fraca e eu cometo às vezes essas injustiças sem querer, de não lembrar de todos. E todos os influenciadores a respeito do mormonismo que eu falei aqui, cada um com a sua particularidade me ajudou em 2022. Assim como me ajudou lá atrás, 2018, 19, 20 e tal. E assim fomos caminhando. Eu não sei para onde o Brasil vai. Eu também não posso garantir que vai ser bom. E tanto é que a gente trabalha com tendências, né? Se você for ver o mercado financeiro e a economia, eles tentam trabalhar com tendências. E as tendências, elas não estão tão boas assim, falando no nosso glorioso país Brasil. E não estou nem falando de quem venceu a eleição, quem perdeu a eleição, não estou falando nada disso. Só estou querendo dizer que não parece que as coisas vão se acertar tão rápido. Então talvez vamos conhecer pessoas ainda passando necessidades, pessoas com dificuldades, e que nós, a nossa própria maneira, se a gente quiser ou conseguir ajudar alguém, isso não é porque uma igreja está pedindo, porque é um manual, alguém está te chamando numa sala para uma entrevista, não tem nada a ver. Às vezes você quer sentir isso e pronto, você faz. No episódio anterior falamos qual que é a igreja verdadeira, né? Não falamos isso no episódio passado? Qual igreja? Eu vou falar qual igreja era verdadeira, falei para vocês, né? Qual a igreja verdadeira? E eu disse, não é verdade? Eu disse, às vezes você olha no espelho e está vendo a igreja verdadeira sua. Você, suas percepções, buscando a sua sensibilidade, espiritualidade para ser e agir agir a si mesmo como uma pessoa no mundo, né? É interessante essas coisas, tá? Eu queria mesmo fazer uma retrospectiva, eu cheguei a pensar, bolar um monte de coisinha na cabeça, vou pegar todos os podcasts e começar a relembrar um pouquinho. Não, é muita coisa, tá? Mas eu sei que a gente falou muito, assuntos delicados. Recebi muito hater também em 2022, muita gente no Instagram, o comentário que eu tenho que eu pagar me xingando, você vai pro inferno, outro falou, você largou da barra de ferro, espero que as autoridades gerais da igreja façam alguma coisa com o seu podcast. Quantas vezes as pessoas falaram? Um dia você vai encontrar um portador do sacerdócio na rua que vai, como é que a pessoa fala? Vai exorcizar você. Isso aí eu lembro de um comentário, esse foi um comentário no YouTube que eu apaguei. Então tem tanta coisa que aconteceu em 2022 com esse podcast, mas a parte principal que mais me chama a atenção é a união que a gente teve aqui.
A ideia que vocês dão com um simples comentário, ou simplesmente mandando energias positivas, ou simplesmente ouvindo. Eu considero aqui que em 2022, você que está me ouvindo aí, você me deu um presente que eu não tenho nem como pagar e retribuir, que é o tempo que você parou, né, alguns minutos da sua vida esse ano para poder me ouvir. Obrigado. Não sei como que você está planejando o seu Natal, se você vai passar sozinho, se vai passar com sua família, seus filhos, sua esposa, namorado, namorada, não sei como é que você vai passar. Mas eu espero que ao seu universo você consiga passar da maneira que você gosta. E isso é importante. E é isso. Foi um ano que muita gente veio comigo nessa locomotiva em alta velocidade, que não tem parada, que tem até o certificado, né? Obrigado por todo mundo que está imprimindo o certificado e mandando uma foto no e-mail. Tá na descrição no YouTube, aí você dá uma olhada, né? Se você não sabe sobre isso ainda. Às vezes você perdeu os episódios que eu falei. E obrigado por todo mundo. É uma brincadeira para nos unir, né? Para a gente ficar unidos. Se tiver mais coisas que nos unem, que é bacana, tá, vamos fazer. Mas não é obrigado, precisa pegar esse certificado, mas é uma coisa carinhosa que eu quis fazer para mostrar um pouco mais de proximidade. Eu adoro todo mundo que está aqui comigo. Isso aí se tornou algo que eu particularmente não quero ficar mais sem. Porque são meus amigos, do jeito que eu sempre falo, porque são meus amigos e amigas do podcast. Volto a falar, vocês aí são meus amigos e amigas desse podcast. Que 2023 seja melhor. 2022 foi uma barra, mas teve muitas coisas legais. Mas que 2023 seja melhor. Pode ser difícil? Acredito que será. Mas a gente tem uma força interna que nos diz sempre assim, opa, tenho que estar em movimento. Tenho que estar em movimento. E às vezes você vence a sua própria crise. Nunca esqueçam disso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.